noite, irmãos. A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 3. Eu falei errado, né? Colossenses 1, versículo 3. Acho que vou ter que pegar o óculos do Odalho emprestado ali. Colossenses 1, versículo 3 em diante. Amém? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, a qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Esse texto fala dos três pilares que Paulo quer nos ensinar, que ele ensina isso lá em Coríntios também, sobre o amor, no versículo 4, sobre a fé, o amor, e no versículo 5 ele fala da esperança, né? Paulo fala que no final vai restar somente a fé, o amor e a esperança. Dentre esses, o amor é o maior. E nós temos que ter isso no nosso coração. Esperança nesses dias difíceis que nós vivemos. Esperança que as coisas vão melhorar. Esperanças que Deus está conosco. E que nada pode nos separar do amor dele. Ter fé para que nós possamos continuar agindo, continuar buscando ao Senhor, crer na vida e não na morte, e ter amor para com o seu próximo, sentir a dor do outro, entender o que as pessoas estão passando e buscar ao Senhor, ter compaixão. É isso que o texto quer nos ensinar. É isso que a fé em Cristo gera: compaixão para com o próximo, amor para com o próximo e a esperança que tudo pode mudar na presença do Senhor. Porque nós cremos nele que faz o impossível acontecer e que nada é impossível para ele. A palavra dele também diz que agindo ele, quem impedirá? Não há ninguém nesse mundo, não há principado nem potestade, nada que pode impedir o agir de Deus. Então nessa noite põe a sua fé em ação, adorando ao Senhor e buscando Ele com todo o seu coração. Amém? Você que nos assiste também pela internet, coloque a sua fé em ação, busque ao Senhor e creia que Ele está contigo, mesmo na luta, mesmo nessas dificuldades, Deus está conosco. Amém? Pedir para que você fique de pé, se você puder, para nós orarmos e já adorarmos o Senhor através dos louvores. Pai bendito, Pai amado, em nome de Jesus, nós não somos nada, nós somos homens e mulheres, Pai, que um dia estávamos entregues ao pecado, entregues às coisas deste mundo, presos no lamaçal de pecados, e a sua palavra diz que o Senhor nos retirou desse lamaçal de pecados e nos transportou para a maravilhosa luz. O Senhor nos trouxe, Pai, para uma nova vida. Aquele que mentia não mente mais, aquele que traía não trai mais, aquele que fazia coisas erradas, aquele que pecava não peca mais, porque nós nascemos de novo, somos novas criaturas. E quando nós nascemos de novo, Pai, a fé que o Senhor já tinha colocado no nosso coração, quando nós ouvimos a sua palavra, o Senhor colocou em nós também o amor.
O Senhor colocou no nosso coração a esperança. O Senhor colocou no nosso coração a certeza que o Senhor está conosco todos os dias, até o final dos tempos. O Senhor nos mostrou através da fé que o Teu Santo Espírito tem agido, tem levado as nossas orações e tem intercedido por nós, com gemidos inexprimíveis, para que nós possamos continuar, sabendo que o Senhor está conosco, Pai. A luta é grande para todos nós, a luta é grande para a humanidade, as lutas são grandes para aqueles que buscam o Senhor, mas o Senhor é infinitamente maior do que todas essas coisas. Por isso, nessa noite, receba a nossa adoração com amor, com esperança, com gratidão, com fé, com a certeza do dever cumprido do Senhor Jesus naquela cruz por nós, e que nós não merecemos, mas nós Te adoramos por isso, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é Pai, o Senhor é o Deus de amor, é o Deus de fé, é o Deus que coloca fé no nosso coração, é o Deus que coloca em nós a gratidão pelo Senhor, é o Deus que nos livra do mal e que passa conosco a luta. Por isso nós somos gratos ao Senhor. Receba nessa noite a nossa gratidão como forma de adoração, em nome de Jesus. Glória a Deus, boa noite na paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Bem diferente do que muitos dizem por aí, a igreja sim é responsável pela cura do povo de Deus, amém? Ela tem sim que ficar aberta, mesmo se a porta estiver fechada, nós estaremos de joelhos, orando e clamando pela face do Senhor, amém? Nós vamos entoar um cântico que pede para abrir os olhos do nosso coração. Os dias são maus, os dias são difíceis, muitas vezes nós nos sentimos até abatidos. Eu confesso para os irmãos que eu vim hoje triste, estou triste, tive algumas perdas na família, mas o nosso socorro e a nossa esperança tem que estar sempre no Senhor. Então vamos pedir para Ele abrir os olhos do nosso coração, para que nós possamos enxergar a presença dEle na nossa vida, amém? Abra os olhos do meu coração, quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero Te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrame o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrame o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero Te ver. Ele é santo,
quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver, eu quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver. Irmãos, como eu disse, nós passamos por dias difíceis, dias complicados, dias de luta, mas o reino de Deus é sempre eterno, e é isso que nós vamos declarar agora. Nós não fomos criados para viver nessa terra, nós fomos criados para viver no céu com o nosso Pai, amém? Então vamos declarar isso. Teu reino é sempre eterno, Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Sim, Senhor. Tua igreja te adora. O teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora.
te adora. Vamos declarar mais uma vez. Os reinos se abalam, Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino, só a igreja. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja, Senhor. A tua igreja te adora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, na paz de Cristo. Nós vamos orar. Temos muitos motivos para orar. Sempre. No mínimo nós temos o motivo principal, que é agradecer. Mas hoje nós temos alguns motivos que eu quero colocar de forma específica diante de Deus. Nós temos algumas pessoas muito próximas que perderam entes queridos, como o nosso irmão Everton. A Jennifer, parente da Jennifer, parente da Jennifer e um tio seu. Nós temos a irmã Claudete também, de Oséias, que também perdeu o parente próximo. E certamente há um conhecido, alguém nosso, de vocês, que perdeu. Então nós vamos orar para que Deus alcance essas vidas, abençoe essas famílias, fortaleça esses corações, derrame da sua graça. E aqueles que não perderam, que possa o Senhor também preservar, guardar, livrar, conduzir, nos direcionar, para que todas as coisas venham cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós temos muito, nós precisamos orar pelas vidas, pelas pessoas, pela igreja, pelos nossos familiares, por nós mesmos. Precisamos orar pela igreja no Brasil, precisamos orar pela nação, pelos governantes, precisamos orar pela cidade de Hortolândia, precisamos orar pelos profissionais da saúde,
aqueles que estão diretamente envolvidos, ou aqueles também que estão indiretamente envolvidos, porque trabalham lá na área, ainda que não seja diretamente um profissional de saúde, como um motorista, uma pessoa que cuida da limpeza, né? Então nós precisamos orar, porque essas pessoas estão em grandes lutas, grandes batalhas. Tenho acompanhado a irmã da Rita, que é enfermeira, e que tem sofrido, porque vê o sofrimento humano muito de frente. Isso deprime, isso tira as energias, exige mais deles, e nós precisamos. Está lá a filha da Nilza também, e que intensamente sendo muito exigido, e nós precisamos orar. Como igreja, nós podemos e devemos fazer a diferença através da oração, porque a Bíblia nos diz, a Bíblia nos garante isso, que a oração do justo tem muito poder e eficácia. Vamos orar juntos? Pai, nós rendemos graças ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estar diante de Ti através da pessoa bendita de Jesus, e nós queremos colocar, ó Deus, as famílias desta igreja, os nossos irmãos, as nossas irmãs que têm, ó Deus, perdido seus parentes, seus entes queridos, ou até mesmo amigos próximos. Nós queremos colocar diante do Senhor cada uma dessas pessoas, para que o Senhor possa abençoar, consolar, confortar, fortalecer, capacitar, direcionar, para que, e preservar também, ó Deus, para que as pessoas possam continuar avançando, continuar seguindo, continuar contribuindo com aqueles que estão em grandes sofrimentos, em grandes lutas, em grandes batalhas. Nós queremos clamar ao Senhor nesta hora, para que o Senhor possa estender a Tua boa mão, Tua mão de graça, Tua mão de misericórdia, Tua mão de poder, Tua mão de bondade, Tua mão de cura, derramando do Teu bálsamo sobre a vida daqueles que estão internados, sobre a vida daqueles que estão num leito, sobre a vida daqueles que estão em filas, precisando de UTI e não tem, ó Deus, sobre aqueles que estão em grandes sofrimentos. Ó Deus, visitar neste momento, seja no lar, seja numa UTI, seja, Deus, numa UPA, seja, Deus, numa UBS, que o Senhor possa, Deus, visitar cada enfermo nesta hora, e nós como igreja unimos a nossa fé, e declaramos a Tua bênção, declaramos a Tua cura, declaramos a Tua libertação, declaramos o Teu renovo, que o Senhor possa, Deus, operar de forma gloriosa e poderosa, de forma milagrosa, porque ainda que os médicos não tenham as condições, não tenham os recursos, ó Deus, nós sabemos e servimos ao Deus de todo o recurso, de onde emana toda a graça, todo o poder, toda a cura, toda a bondade, todo o amor. O Senhor é a fonte de toda a boa dádiva, e nós recorremos ao Senhor, porque a quem nós recorreremos se não for ao Senhor? Somente o Senhor é aquele que tem palavras de vida eterna, diz a sua palavra, e nós confiamos no Deus que tem poder para restabelecer, como já foi ministrado aqui, pode fazer coisas impossíveis, aquilo que, como diz a sua palavra, aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Visita os nossos irmãos, os nossos colegas, os nossos amigos, aqueles que nos assistem, ó Deus, pela internet, que o Senhor possa também abençoar, visitá-los de forma gloriosa e poderosa, e operar em suas vidas, ó Deus, o querer e o realizar do Senhor. Abençoa, Senhor, visita cada pessoa, visita cada indivíduo, visita cada família, visita, ó Deus, cada enfermo, trazendo cura, visita, Senhor, cada pessoa que está passando por lutas, por batalhas, por dificuldades, que o Senhor possa entrar com a sua provisão, com a sua providência, com a sua cura, com a sua libertação, que o Senhor possa operar, Senhor, de forma gloriosa e poderosa, porque nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Por isso oramos e já te agradecemos, pedindo também, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida da Tua igreja, Senhor, a vida da Tua igreja que se encontra aqui presente, a vida da Tua igreja que não puderam vir, que estão em casa, que estão em outros afazeres também, e Deus, que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa preservá-los, que o Senhor possa, Deus, trazer, derramar da Tua bênção sobre suas vidas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos ao Senhor, porque sabemos que nós temos a quem recorrer, a quem buscar, e a quem, ó Deus, pedir socorro, e a quem, ó Deus, nos posicionar, ó Deus, com fé, para que haja um mover sobrenatural. Abençoa, Senhor, a vida dos policiais, aqueles, ó Deus, que têm passado por lutas, batalhas, dificuldades. O Senhor tem me dado o privilégio de contribuir com os policiais militares da 4ª Companhia, lá no Jardim Amanda, e eu quero colocar todos aqueles policiais, a comandante, ó Deus, também diante do Senhor. Abençoa a sua vida, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, e todos os policiais, ó Deus, do estado de São Paulo e também do Brasil, que o Senhor possa operar,
visita cada governante, esses governantes, ó Deus, que têm usado de artimanhas malignas para, ó Deus, deixar o povo numa situação ruim, em contrapartida estão visando somente a sua política, o seu enriquecimento ilícito. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor também visite esses governantes e opere em suas vidas, trazendo, Deus, um arrependimento, trazendo, Deus, um quebrantamento, trazendo, Deus, uma consciência de que, ó Deus, é o Senhor quem dá toda a autoridade, é o Senhor quem tira. Por isso nós oramos e repreendemos toda hoste das trevas, toda hoste maligna que tem usado esses governantes, ó Deus, para atrapalhar, para interferir no bem-estar da população, no cuidado da população. Que o Senhor possa usar de graça e de misericórdia e entrar em suas vidas e manifestar o teu poder de cura, de libertação, mas principalmente o de salvação. Nós oramos, ó Deus, por cada governante, seja municipal, estadual, federal, seja no legislativos, no judiciário. Nós colocamos diante do Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Oramos com gratidão e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos ofertar. Quem vai fazer a oferta, pastor Márcio? Ofertório. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode separar neste momento. Nós vamos orar e consagrar ao Senhor. Pastor Márcio vai fazer isso. Amém? Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem operado milagres sobre as nossas vidas. Entregamos, Pai, a nossa oferta, o nosso dízimo, Pai, na casa do Senhor, com gratidão, sabendo que o Senhor não deixa, Pai, o Teu povo perecer, não deixa o Teu povo mendigar o pão, como nos diz a Sua palavra, Pai, e nos confirma, e nós temos vivido esse tempo, Pai. Continua, Pai, tratando na nossa vida, no nosso coração, e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se coloque de pé mais uma vez. Vamos continuar adorando nosso Senhor Jesus. Querido, as notícias que temos recebido nos últimos dias, muitas vezes nos abalam. Muitas vezes nos tira a alegria, nos tira a paz. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E nós precisamos nos lembrar, irmãos, que Ele nos resgatou, que Ele nos salvou, que Ele morreu no nosso lugar. Essa tem que ser a nossa esperança, meus irmãos. Você entende? Você consegue entender isso? Irmãos, isso teria que preencher, teria que tirar do nosso coração todo o medo, toda a angústia, tinha que tirar toda a depressão da vida do nosso irmão, quando nós declaramos isso na vida dele. Então, em nome de Jesus, se lembre, vamos cantar isso agora. Te agradeço, Senhor. Eu quero te agradecer.
te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Nós te agradecemos, Senhor. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Grande é o nosso Senhor, meu irmão, sobre a nossa vida. Vamos declarar isso essa noite. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia! Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a nossa alegria, meu irmão. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Ele quem nos ajuda, meu irmão. Que nos ajuda contra o inimigo. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Por isso diante dele nos prostramos. É pra te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, Deus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Pois só tu és Deus. pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Se você acredita nisso, declare mais uma vez. Queremos o teu nome. Engrandecer. A tua igreja canta, Pai. Em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Profetiza, irmão. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu.
Irmãos, eu confesso a vocês que eu fui movido por um vídeo de um comentarista político cristão, que fez um comentário a respeito sobre esperança, e é um comentarista bem conhecido, Caio Coppola. Eu compartilhei, inclusive. E esse moço foi muito feliz no comentário a respeito de esperança. E ele foi na etimologia da palavra e buscou a fundo. E eu comecei a pensar naquilo logo cedo. E aí, eu gostaria... Põe para mim, Bruno, projeta, por favor, 1 Coríntios 13. Porque a Bíblia ensina exaustivamente sobre isto. E dentro de um comentário político onde ele procurou gerar esperança na vida dos seus ouvintes, que são muitos. Ele não fez uma pregação, ele fez um comentário em cima de um outro comentário que ele já tinha feito. E procurou gerar esperança. Quando ele falou sobre esses três fundamentos da fé cristã, eu me lembrei logo de alguns textos. O principal deles é este, mas o texto que o pastor Márcio leu no início do culto, da carta de Paulo também aos Colossenses, no capítulo 1, ele fala desses três fundamentos para a igreja da Ásia. E nós encontramos a Bíblia falando desses três fundamentos. Então eu gostaria de rapidamente falar um pouquinho sobre esses três fundamentos, porque são fundamentais, sem ser redundante aqui, para a nossa vida, principalmente nos dias em que estamos vivendo. É de suma importância. Então, o texto que está em tela e que fala dos três fundamentos, Paulo finaliza o capítulo conhecido como o capítulo do amor, é o último versículo do capítulo 13, e ele fala: agora, pois, permanecem. Irmãos, preste bem atenção na expressão de Paulo. Deve o quê? Permanecer. Permanecem. Independente das circunstâncias, elas devem permanecer na nossa vida, na vida daqueles que confiam no Senhor, que é o provedor dessas coisas. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E aí ele, na sequência, ele põe uma tarja, ele joga um foco de luz, ele dá uma ampliada em um deles, que é o amor, que diz: porém, o maior destes é o amor. Você já se perguntou por que o maior desses é o amor? Alguma vez na sua vida? Você já se fez essa pergunta? Ou fez essa pergunta para o texto? Por que o amor é o maior destes? São três fundamentos essenciais para a fé cristã, para o desenvolvimento da fé, do cristianismo, do relacionamento, da nossa vida cristã. É fundamental. E eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de cada um deles e responder, ou colocar para você alguma coisa a respeito deste questionamento que eu acabei de fazer. Porque às vezes a gente ou não fez, ou não parou para pensar nisto, e conhece o texto que é muito falado, muito lido, muito escrito, até cantado, mas ainda não entendemos com profundidade
estes pilares, estes fundamentos, esses alicerces da fé cristã. O apóstolo Paulo, ele nos exorta a permanecer. Foi isso que eu fiz questão de frisar aí no versículo. Permanecer em Cristo, guardando essas 3 doutrinas, que são doutrinas também básicas, ou pilares básicas. Ele também nos lembra de que cada uma tem o seu valor especial. E saber um pouco a respeito desses valores, desses fundamentos individualmente, é muito importante para o desenvolvimento espiritual. Amém? Então, ele diz que deve permanecer a fé. Permaneça a fé. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus e pensamos em fé, qual o capítulo que a gente lembra? Capítulo 11. Os heróis da fé. É o capítulo conhecido de Hebreus. E neste capítulo a Bíblia nos ensina que a fé, põe aí, Hebreus 11, 1. Olha o que a Bíblia nos ensina a respeito da fé. A fé, agora, olha aí, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Peraí, se eu estou esperando, como que eu tenho certeza disso? É fé. A fé é essa certeza das coisas que se esperam, e também é a convicção de fatos que eu ainda não vi, que ainda não vemos. Então, o que o escritor aos Hebreus nos ensina é que ela é um firme fundamento de coisas. Perceba que ela é fundamento. A fé faz parte do fundamento. O que é um fundamento? É a fundação, é o alicerce. Lá no Nordeste eles chamam o alicerce de sapata. E a hora que os nordestinos me ouvirem, certamente saberão. É o firme fundamento, é o alicerce, é a base para que o nosso relacionamento com Deus seja consistente, para que o nosso relacionamento não só com Deus, mas também com o próximo, seja um relacionamento efetivo, bem fundamentado. Então assim nós entendemos que a fé é a forma de alcançarmos a graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela é a graça de Deus que nos ajuda no nosso relacionamento com o próprio Deus. E é Deus quem coloca isso na nossa vida, no nosso coração, como bem pediu os seus discípulos numa certa altura da caminhada com Jesus. Senhor, acrescenta-nos fé. Acrescenta-nos fé. Ela pode ser acrescentada. Ela pode crescer. Ela pode até passar a existir se ainda não tem. E existe fé de diversas as formas. A fé também é a virtude sobrenatural. É um dom através do qual o ser humano, sob a autoridade divina, aceita livremente a verdade salvadora revelada em Deus através da pessoa de Jesus Cristo. É pela fé dele. Nós caminhamos por fé, diz a Bíblia. Nós avançamos por fé. Nós vivemos por fé. E nos dias em que estamos vivendo, irmãos, se essas coisas, se nós fraquejarmos na fé, nós corremos riscos. Porque as coisas que estão acontecendo nos nossos dias, o tempo que nós estamos vivendo, na verdade elas conspiram para que a nossa fé seja diminuída, para que a nossa fé seja apagada. Tem governantes conspirando, tem entidades conspirando, não é só o maligno que está tentando apagar a nossa fé, atrapalhar a nossa fé, jogar areia na nossa fé, mas as circunstâncias, o mundo está conspirando para que a nossa fé, e aí como bem colocou, bem ministrou
irmão Everton, no louvor. Ainda que as portas das igrejas estejam fechadas, porque infelizmente, a partir de amanhã não podemos fazer mais o culto público, até o dia 30 de março. Mas a igreja não para. A igreja continua, porque a igreja não é isso aqui. Eles podem fechar a porta do templo, mas não podem fechar a porta da igreja. É isso que o apóstolo Paulo, quando estava preso em Roma, diz: eu estou preso fisicamente, mas o evangelho não. Ele continuou falando, ele continuou vivendo o evangelho, ele continuou pregando o evangelho, e mesmo estando fisicamente preso, encarcerado, ele alcançou muitas pessoas. Então nós podemos pegar o mesmo princípio, ainda que as portas físicas do templo aqui, que nós chamamos de igreja, estejam fechadas por leis, por normas, a igreja não pode parar. A igreja que somos nós precisamos continuar. Precisamos continuar com o nosso coração aberto. Precisamos continuar com a nossa fé operante, como vamos ver em seguida. Fazendo a diferença, orando, clamando a Deus. E aí, irmãos, eu vou passar durante a semana alguns motivos para que nós, como igreja, ainda que em casa, estejamos orando com propósitos. Eu vou passar, já tenho preparado isso, para que a gente possa, eu vou enviar via grupo, via WhatsApp, para cada irmão, determinando aquilo, os motivos de oração e aquilo, os propósitos da nossa oração, para que a gente, ainda que em casa, continue buscando a Deus e clamando ao Senhor. Amém? Então precisamos continuar com essa fé. As circunstâncias não podem barrar a igreja. A fé precisa ser ativa. Ainda que não estejamos nos reunindo coletivamente, mas ela precisa permanecer ativa. E é isto que Paulo elogia na igreja de Tessalônica. Os tessalonicenses recebem o elogio por causa da operosidade da fé. Coloca para mim, Bruno, por gentileza, ou Paula. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 2 até o 10. Versículo 2, 1 Tessalonicenses já está aqui. Muito bem. Olha o que Paulo está falando com relação à igreja, e nós precisamos manter isto na nossa vida, no nosso meio, independente se estamos nos reunindo publicamente ou não. Amém? Diz aí, olha: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, guarde isso, grifa isso na sua Bíblia, da operosidade da vossa fé. E a sequência do texto, ele praticamente esclarece como essa fé deve ser operosa, como ela se manifesta de forma operosa, porque nós ouvimos muito falar de fé, nós lemos muito a respeito de fé, mas como que essa fé opera em nós? Como que essa fé opera através de nós? A igreja de Tessalônica nos ajuda, Paulo nos ajuda, dizendo, olha lá, operosidade da vossa fé, da abnegação, olha aí, abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala de abnegação do vosso amor. Nós abnegamos o nosso próprio amor em prol de outra, em prol de alguém, em prol de Deus principalmente. E ele fala também que da firmeza da vossa esperança, ou seja, nós vivemos dias aonde, irmãos, eu vou falar da esperança logo em seguida, mas nós vivemos dias que as circunstâncias parecem que minam a nossa esperança. A gente vê tanta corrupção, a gente vê tanta inversão de valor, a gente vê tanta coisa errada sendo valorizada, e o que é certo sendo deixado de lado, que a gente parece que não tem mais jeito. E aí a esperança começa a se enfraquecer. Não tem mais jeito, eu acho que não tem mais jeito.
Não dá mais certo. Que coisa! É corrupto, é ladrão, é traficante, é tudo gente que faz mal para a sociedade, sendo solto, sendo valorizado, e aqueles que fazem bem estão sendo encarcerados. E isso mexe com a nossa esperança. Gente, que esperança que a gente tem de uma sociedade melhor, vendo todas essas coisas? Que esperança que a gente vai ter de um país melhor, de uma cidade melhor, de uma saúde melhor na nossa nação, se o que a gente vê o povo, os governantes que deveriam cuidar, administrar bem, tirar as coisas. Eu já adiantei para a esperança, sem terminar de falar da fé. Entendem? Essas coisas minam a nossa esperança. Então, a nossa fé precisa ser uma fé ativa. E lá na carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, nos ensina isso, que todos aqueles heróis da fé, eles tinham uma fé operosa, a operosidade da fé deles. Muitos morreram, sem ver, pela fé, crendo, mas sem ver acontecer. Então, a fé é a esperança das coisas que nós não vemos. É certeza e convicção de coisas que nós não vemos. Mas nós sabemos que existe. Sabemos que Deus vai operar. Temos essa confiança. Ainda que não vejamos com os nossos próprios olhos, nós precisamos continuar tendo fé, crendo, tendo esperança de que Deus vai operar, de que Deus vai agir, de que Deus vai curar, de que Deus vai libertar a nossa nação, de que Deus vai libertar os nossos entes queridos, de que Deus vai curar, vai permanecer conosco, de que Deus vai continuar usando a nossa vida, de que Deus vai libertar aquele que está preso no vício, na droga, de que Deus vai curar o enfermo, o cativo, libertar o cativo, que Deus vai tirar da luta, de que Deus vai fazer um milagre, de que Deus vai. Nós precisamos continuar com essa esperança, com essa fé, crendo que o Deus que nós servimos não mudou. Não mudou. Que Deus vai confortar o coração daqueles que perderam os seus entes queridos, que Deus vai consolar, porque Ele não deixou de ser consolador, e que apesar das circunstâncias ruins, a nossa fé precisa continuar sendo operante. Firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? A firmeza da nossa esperança em Cristo. Próximo, 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Mais um. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Imitadores deles, imitadores da igreja, imitadores de Cristo, tendo uma esperança que, ainda que no meio das tribulações, nós temos uma alegria no Espírito Santo, que é o que nos fortalece, que é o que nos mantém, que é o que nos socorre, que é o que nos ajuda, que é o que nos preserva. Amém? Esperança. Esperança, o que é esperança? É aquela expectativa de um bem, de que se deseja, e isso nos mantém, nos remete, melhor dizendo, para a fala do apóstolo Paulo em Romanos, põe aí por favor, capítulo 5, versículo 1 até o 8. Essa esperança que nós temos, que é, na verdade, explicando a esperança, é aquela expectativa de um bem. E o apóstolo Paulo disseca muito bem isso em Romanos, no capítulo 5, quando ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Perceba que a fé é importante para chegar na esperança.
obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança. Olha onde ele se gloria. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. É nessa esperança que nós devemos nos manter firmes, na esperança da glória de Deus. 3. E não somente isso. Então não é só isso, irmãos. A nossa esperança, ela não é fundamentada em Deus e somente em Deus. Nós precisamos manter a esperança também em momentos que nós vivemos neste mundo. O restante do texto vai nos ensinar. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz. Perceba que quando nós estamos passando por tribulação, Deus está usando a tribulação para produzir algo em nós. Ela produz o quê? Perseverança. Já viu aquela pessoa que deixou de perseverar? Estava falando com o Adálio antes de começar o culto sobre uma pessoa e era disso que eu estava falando. Falta perseverança. Muitos caem, muitos afundam, porque falta a esperança, porque perde a esperança na hora da tribulação. E não deveria ser assim, porque o texto está nos ensinando que na hora da tribulação, Deus está operando para que a gente cresça na tribulação e produza perseverança. Sejamos mais perseverantes, sejamos mais resilientes, insistamos mais, busquemos mais, confiemos mais. O 4, por favor. E a perseverança, percebe que é um grau, vai, irmãos. E a perseverança, ela produz o quê? A experiência. E a experiência produz a esperança. Chega em um dos fundamentos. Então, um dos fundamentos, um dos 3 pilares, ele é produzido em nós no meio da batalha, ele é produzido em nós no meio da luta, ele é produzido em nós no meio da tribulação, e muitas vezes nós não entendemos que Deus está trabalhando, estamos em tribulação, estamos em prova, e a gente já começa a murmurar, começa a reclamar, começa a perder a esperança, e deixamos de lado a oportunidade de Deus operar em nossa vida, gerando perseverança, crescimento, amadurecimento. Mais 5. E a perseverança produz o quê? A experiência. E a experiência produz a esperança. Ora, a esperança, que é um dos pilares, não confunde, porque o amor de Deus, aí ele pula para o próximo. Irmãos, preste atenção nisso aqui, irmãos, porque muitas vezes lemos sem entender direito. Perceba que nós estamos falando dos 3 pilares, dos 3 fundamentos. Um vai levando ao outro. E a esperança, que não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos é dado. Então, a esperança precisa ser firme. A esperança precisa estar firmada, fundamentada. Se nós vacilarmos na confiança em Deus, não conseguiremos resistir nos dias ou nas horas de provações e tentações. Se a gente vacilar. É por isso que a Bíblia diz, também em Hebreus, põe aí por favor, Hebreus 10, 23, que nós devemos o quê? Guardar, preste atenção no que a Bíblia nos ensina aqui, que nós devemos o quê? Hebreus 10, 23, olha, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Perceberam a importância? Põe mais um. Põe um 24 também. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Perceba que uma coisa vai levando a outra. Irmãos, esse trabalhar de Deus
É um processo, irmãos. Por isso que a gente vai de degrau em degrau. É Deus santificando, é Deus nos santificando. Isso é processo de santificação. Deus está trabalhando na nossa vida em meio às tribulações. Por isso, se vivemos dias de tribulação, sim, mas eu quero esclarecer pela palavra de Deus para a minha, para a sua vida e para a vida daqueles que nos assistem à internet, que mesmo na tribulação, mesmo na aflição, mesmo na batalha, mesmo na luta, Deus não te abandonou, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está te santificando, Deus está operando a vontade dEle. Fica firme, permaneça firme, insista, persista, não desista, continue, porque Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Deus é contigo, Deus não nos abandona na tribulação, na luta da batalha, pelo contrário, Ele permanece fiel, e nós precisamos nos fundamentar nele, nessa fé e nessa esperança, amém? E por fim, o amor, que é aquela afeição profunda. Isso é amor, é aquela afeição profunda. O amor é um afeto que todo ser humano possui, ou seja, o apego por algo ou por alguém, é aquele afeto que todos nós temos. Toda pessoa, independente se ela é crente ou não, cristã ou não, ela possui amor. Deus colocou isso em nós. Está lá, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Todos nós. Jesus dizia: se até os ímpios sabem dar boas dádivas aos seus, isso é manifestação de amor. Agora, o apóstolo Paulo coloca o amor como o fundamento mais importante para o cristão. Lembra de 1 Coríntios 13? Sobre todos esses aí, o mais importante é o amor, revelando que ele está acima de todos os dons. O amor está acima dos dons, ele está acima dos bens materiais, ele também está acima dos valores morais. O amor está acima de tudo, irmãos, acima de tudo e acima de todos. Sendo o amor a base para um relacionamento sadio entre os homens e entre os homens e Deus, entre as pessoas e Deus, por que então que Paulo o coloca? Eu me volto naquela pergunta que fiz no início. Por que então que Paulo o coloca como o principal, como o maior deles? É uma pergunta que muitos não sabem responder, não sabem a resposta. Por que Paulo fala lá em 1 Coríntios que o maior deles é o amor? Simples a resposta. E às vezes a gente não percebemos. É porque o amor descreve o caráter e o atributo de Deus. Essa é a resposta mais direta. Sabe por quê? Porque os outros, a esperança e a fé, esse atributo, o amor é o atributo que descreve o caráter de Deus, enquanto a fé e a esperança são atributos dos homens. Irmãos, guarde uma coisa que eu vou dizer para vocês. Antes de Deus criar o ser humano e de o ser humano pecar, não existia fé e esperança. Não precisava. Tudo era perfeito. Deus convivia. Aí vem o pecado e aí o homem precisa de fé agora para se relacionar com Deus. Deus vinha naturalmente, conversava pessoalmente. A Bíblia não registra isso lá no Gênesis? Precisava. Aí por causa do pecado que entrou, aí o homem precisa agora ter fé para se relacionar com Deus e esperança nas promessas de Deus. Então, aquilo que é atributo de Deus está acima de tudo. Por isso Paulo coloca como principal fundamento. O maior deles é o... Por quê? Porque é o atributo de Deus e não do homem. O homem recebe,
O amor de Deus é derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Foi nos dado. Fé também foi nos dado. Oh, Deus acrescenta-nos fé. Também é fé. E a esperança. Deu para entender? Me fiz claro? Então, o que eu gostaria, irmãos, é que nós guardássemos esses 3 fundamentos com clareza na nossa mente, no nosso entendimento, para que a gente possa viver em tempos difíceis. Viver em tempos difíceis, sem perder a fé, sem perder a esperança, sem perder o amor a Deus e, consequentemente, o amor ao próximo. Tanto é um atributo de Deus. Qual é o primeiro e segundo mandamento? Ame a Deus sobre todas as coisas, porque é um atributo de Deus. E ame o próximo como a ti mesmo. Quando nós temos este amor, certamente nós teremos condições de amar o próximo, de colocar a nossa fé de forma operosa pelo próximo, de sentir compaixão pelo próximo. Estamos vivendo dias em que nós precisamos manifestar essa compaixão. Tem muita gente sofrendo em luta, batalha, tem muita gente. Irmãos, eu vi um vídeo um pouco antes de sair para cá para o culto, de um pai com um filho no colo, um filho já grandinho, dentro de um supermercado, gritando assim na fila, perto dos caixas, pedindo pelo amor de Deus que alguém ajudasse ele, que ele não tinha comida para a família. Não era um qualquer não, um cara bem vestido até. Eu estou desempregado, eu não tenho como trabalhar, eu preciso dar comida para os meus filhos, eu não tenho comida em casa, me ajude com 1 litro de óleo, me ajude com me ajudem. E aquilo deu meu Deus do céu, que situação que nós estamos vivendo. Mexe com a gente, irmãos. Mexe com a gente. Faça o bem a todos que você puder, a todos quantos você tiver alcance. Deixa a sua fé se tornar uma fé operosa. Ore, clame. O desafio que nós vamos colocar na semana para orar especificamente, com propósito. E também faça a sua parte com todo amor, com toda a fé, com todo carinho, com toda dedicação, porque nós podemos, nós devemos. Amém? Que Deus os abençoe. Se você pode, coloque-se em pé, por favor, para que a gente possa orar neste momento. Pai, nós rendemos graças ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estar aqui reunidos na tua casa. Ainda que os governantes queiram, num propósito de barrar um avanço de uma infecção, de uma contaminação, como igreja do Senhor nós queremos continuar. Como igreja do Senhor nós precisamos continuar com a nossa fé no Senhor, com a nossa confiança, com a nossa esperança, com o nosso amor, com o amor com que o Senhor colocou nos nossos corações, deixar, ó Deus, agirmos, deixar a nossa fé ser uma fé que opere na vida de outros, na intercessão, no apoio, na ajuda, na contribuição, que o Senhor possa abençoar a nossa vida ainda mais. Nós agradecemos ao Senhor. Continue, Deus, a manter essa chama acesa destes fundamentos, que é a fé, a esperança e o amor, que nós possamos nos edificarmos nesses fundamentos cada vez mais, operar cada vez mais esses fundamentos em nós e através de nós, para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Abençoa a vida da tua igreja aqui presente, abençoa a vida da tua igreja que nos assiste, a tua igreja que ficou em casa.
Abençoa a vida da tua igreja em toda a face da terra. Oh Deus, nos livra, oh Deus, desses dias maus. Nos livra dessas infecções, dessas contaminações. Livra os nossos. Nos ajude, oh Deus, nos sustente, oh Pai. Nos envolva, Senhor. Nos direciona, papai querido. Nós precisamos do Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas debilidades, perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos, a avançarmos, a olharmos somente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós clamamos ao Senhor nesta hora e pedimos a tua ajuda, pedimos a tua intervenção no município, a tua intervenção nos hospitais, nas UTIs, a tua intervenção nos governantes, a tua intervenção no Estado e também na nação. Intervenha na nossa nação, intervenha no mundo, Senhor. Oh Deus, tu és o Deus de poder, tu és o Deus que pode operar um grande milagre e colocar o mundo de joelhos, reconhecendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem poder, que só o Senhor é capaz, que só o Senhor pode barrar toda essa turbulência de vírus, de que só o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, e que a tua igreja é representante do Senhor na face dessa terra, a igreja que clama, a igreja que milita, a igreja que insiste, a igreja que persiste, a igreja que confia e que tem fé e esperança no Deus vivo e todo-poderoso. Nós oramos nessa noite, ó Pai, pedindo a tua bênção em nome do Senhor Jesus, para nós, para nossa família, para nossa cidade, para o nosso estado, mas também para nossa nação, Pai. Liberta a nossa nação, em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Então, queridos, a partir do dia 15, começa essa nova fase, e nós vamos respeitar, somos cumpridores de leis, até o dia 30 e orar para que Deus mude essa circunstância, mude essa situação, para que a gente possa voltar. Até lá nós vamos voltar os cultos online, a gente vai, no horário do culto, das 6 às 7, 7h30, nós vamos estar então com os cultos online, voltar com os cultos online. A gente manda os links, dá uma avisada com antecedência, e você também vai receber os desafios para a oração ao longo da semana. Eu vou fazer questão de mandar, para que a gente possa orar, amém? Clamar a Deus, e continuaremos juntos, independente se estamos próximos fisicamente ou não. Eu quero dizer para vocês que o acesso continua aberto, que a gente possa se falar, pedir oração, agradecer, orar junto se quiser, e a gente vai avançando conforme Deus permitir que a gente avance, amém? Estenda as tuas mãos para a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja algo real na nossa vida, no nosso meio, e sobre toda a igreja de Deus em toda a face da terra, e quem crê diga amém. Queridos, tenham todos uma semana de bênção, de vitória, vão em paz em nome de Jesus, e nós seguimos juntos. Deus os abençoe.